O início do primeiro dia. Diante do que vimos até aqui, fica a seguinte pergunta: sendo que Deus criou o mundo em 6 dias, o verso 2 de Gênesis 1 teria feito parte desses dias ou deveria ser considerado um período à parte? Essa pergunta poderia ser feita também de outra maneira: em que verso começa o primeiro dia? Antes de responder, no verso 3, vamos examinar a estrutura do relato do primeiro dia. O texto, versos 3 a 5, diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Não deve existir nenhuma dúvida sobre o final do primeiro dia. Ele está bem claro no texto, verso 5, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Vamos analisar, então, a estrutura do primeiro dia. O ato principal da criação desse dia foi a luz, como nos mostra o verso 3. Deus trouxe à existência aquilo que os cientistas chamam de radiação eletromagnética. Isso é muito interessante porque dentre as descobertas científicas do século XX está a chamada radiação cósmica de fundo, CMBR. Ela foi descoberta em 1965 por Arno Penzias e Robert Woodrowson, dos laboratórios Bell Telephone. Observe que a microrradiação cósmica de fundo é uma evidência científica. A interpretação dessa evidência é que está aberta ao questionamento. Segundo a interpretação evolucionista, essa radiação eletromagnética de fundo teria sido remanescente do Big Bang. Independentemente da interpretação, pode-se observar que tanto as escrituras sagradas quanto as evidências científicas concordam: havia luz, radiação eletromagnética, no início do universo. Esse aspecto de concordância não torna válida a teoria do Big Bang diante das escrituras sagradas, pois essa teoria não propõe a mesma sequência de eventos narrada pela Bíblia. O que foi dito é que a evidência científica microrradiação cósmica de fundo e não a teoria científica Big Bang é compatível com a narrativa bíblica. Voltemos agora aos detalhes do relato sobre o primeiro dia. Ainda no verso 5, o Senhor Deus chama a luz dia e as trevas noite. Com essa informação, podemos agora responder em qual verso começa o primeiro dia. Sendo que no verso 3 o Senhor Deus cria luz, disse Deus, haja luz. Resta-nos saber onde encontrar as trevas mencionadas no verso 5. Veja que no verso 4 Deus separa a luz das trevas. Agora não é difícil perceber a sequência de eventos: 1. Trevas, 2. Criação da luz, 3. Separação entre luz e trevas, e 4. Fim do primeiro dia. Responda a pergunta: em qual verso da narrativa bíblica você encontra a trevas antes da luz? A resposta é simples: no verso 2. O primeiro dia começa no verso 2 e não no 3. Algumas teorias sobre o Gênesis 1:2. Talvez a teoria mais conhecida dentro do cristianismo relacionada a Gênesis 1:2 seja a teoria do hiato. Essa teoria coloca o verso 2 num espaço de tempo que antecede os 6 dias da criação. Alguns colocam milhões, ou bilhões, de anos geológicos dentro desse espaço de tempo para harmonizar a cronologia naturalista e os fósseis com o relato bíblico. Essa versão é conhecida como teoria da ruína e reconstrução. Thomas Chalmers, 1780-1847, teólogo escocês e primeiro moderador da Igreja Livre da Escócia, foi, provavelmente, a pessoa responsável pelo surgimento da teoria do hiato. No entanto, o reverendo William Buckland, 1784-1856, geólogo, paleontólogo e deão de Westminster, popularizou a ideia. Durante o século XIX, em 1876, George Hawkins Pender, 1837 a 1910, escreveu o livro Earth Earliest Ages, and Their Connection with Modern Spiritualism and Theosophy, o qual foi de grande influência na vida de muitos teólogos. A Bíblia de Estudo de Scofield e a referência bíblica anotada de Dake são alguns dos exemplos mais comuns onde a teoria do hiato permanece como ensino. As propostas básicas dessa teoria podem ser resumidas da seguinte forma: num passado distante, Deus criou uma terra e os céus perfeitos. Satanás governava essa terra povoada pela raça de humanos sem alma.
Ele morava no jardim do Éden, Ezequiel 28, mas se rebelou contra Deus desejando tornar-se como ele, Isaías 14. Com a queda de Satanás, o pecado teria entrado no mundo, trazendo o julgamento de Deus sobre a terra em forma de um dilúvio, indicado pelas águas do verso 2, e seguido por uma era glacial. Todos os fósseis humanos, de plantas e de animais encontrados hoje nas rochas, são desse dilúvio de Lúcifer e não possuem nenhuma relação genética com as plantas e fósseis vivos sobre a Terra atual. Nenhum comentário bíblico escrito antes do século XVIII faz menção a um possível hiato de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Portanto, essa é uma proposta recente. Sendo que o alvo principal dela era harmonizar as descobertas das áreas da geologia e paleontologia com a narrativa bíblica, deveria, verdadeiramente, produzir tal harmonização. Mas isso não ocorre. Os fósseis são um exemplo. Na grande maioria, eles são exatamente iguais aos seus descendentes vivos ainda hoje. A melhor explicação para os fósseis e as camadas sedimentares encontrados na coluna geológica é o dilúvio de Gênesis e não um suposto dilúvio de Lúcifer. Mas o principal problema dessa teoria é teológico, como já foi visto no evolucionismo teísta, como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão? Romanos 5:12 afirma, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O segundo problema está relacionado com o tempo da queda de Satanás. Quando ele teria se rebelado contra Deus, antes da criação do homem ou depois da criação do homem? Novamente, esta não é uma resposta difícil de ser encontrada. O texto de Romanos 5:12 fala da entrada do pecado no mundo. A palavra grega traduzida por mundo é cosmos. A entrada do pecado não aconteceu apenas no planeta Terra, mas no universo, depois da criação de Adão. Portanto, é óbvio que Lúcifer caiu depois da criação do homem e não antes. As razões são claras. 1. Deus termina o sexto dia da criação dizendo, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus não poderia ter chamado de bom um universo onde o pecado já existia. 2. O fato de Deus abençoar o dia 7, Gênesis 2, 1-3, e estabelecer um mandamento relacionado a esse dia, Êxodo 28-11, mostra que, no mundo criado por ele, não havia nenhum traço de pecado. Tudo que foi criado por ele era perfeito e santo, Colossenses 1:15-17. 3. O jardim do Éden foi criado no dia 6 e não antes, Gênesis 2:8. Dizer que Satanás governava o jardim no Éden antes de Adão ser criado não faz sentido, pois o jardim ainda não existia. Satanás passou a governar após a queda de Adão. 4. A expulsão de Satanás ocorreu após a ressurreição de Cristo e não antes. Jesus disse, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, João 12:31. Apocalipse 12:1-13 fala do Filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Diz que esse Filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E que houve então uma guerra no céu, sendo que o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, foi lançado na terra. Quem é o filho varão? Quando ele foi arrebatado ao céu? Quem é o dragão? Quando ele foi expulso do céu e lançado à terra? A resposta é clara. Fonte, texto adaptado do livro Gênesis 1 e 2 Adalto Lourenço Editora Fiel páginas 92-96.